Capítulo 8. Entra-se pelo sol dentro num outro mundo. O Palácio do Senhor do Medo, a cidade da Rainha Presunção. À medida que se aproximavam do sol, o sol crescia. E crescia tanto que por fim não viam mais nada senão o sol. Era um brasido imenso, sem fim. Tomava conta do céu inteiro e de todo o mar. E ouvia um barulho de chamas, de fogo bravio, como fazem as fogueiras grandes de São João, mas 30.000 vezes maior. Tudo era chamas e fagulhas em redemoinho. Metia muito medo. Dona Maluca e os rapazes diziam de si para si: "Isto é o fim da nossa vida." E apertavam os dentes para não gritar e falavam a si próprios no segredo dos seus corações. "É preciso ter fé no mostrengo e na alma da Dona Redonda. Nós dissemos que se fosse preciso morrer para salvar Dona Redonda, morreríamos. Para diante!" E de repente entraram pelo sol dentro, taparam a cara com as mãos e encomendaram a alma a Deus. Mas passada aquela grande comoção, admiraram-se de não sentir queimaduras, nem sequer o calor de um tal braseiro, e deixaram de ouvir aqueles o grande roncar do fogo. Devagarinho, a medo, tiraram as mãos da cara. O que viram não se pode contar. Tudo era fogo, mas um fogo esquisito. Mais parecia ouro derretido. O céu, as nuvens, o chão, os rochedos, as árvores enormes, um rio muito largo, tudo era de fogo. Tudo mexia, com movimentos de labaredas, mas muito devagar. O mostrengo pousara sobre um alto rochedo em brasa, mas não se queimava. E viram então uma coisa extraordinária de pé. Em cima de um carro de fogo puxado por 4 cavalos de ouro a galopar sobre nuvens feitas de labaredas, vinha um homem muito maior que os homens e de uma beleza tão perfeita como não se vê na terra. O mostrengo disse baixinho com muito respeito: "É Apolo, rei do sol, rei das artes. É o teu rei, Dona Maluca. Sem licença dele não poderemos continuar a nossa jornada." Apolo segurava numa das mãos as rédeas de ouro, na outra erguia um facho de onde saíam grandes chamas douradas e vermelhas. E na carreira o vento sacudia-lhe o manto curto escarlate como se fosse uma bandeira. Parou defronte do mostrengo e olhou para ele, e o mostrengo abriu as asas enormes e levantou a cabeça. Mas Dona Maluca e os rapazes tornaram a tapar a cara com as mãos, porque não puderam suportar o resplandecente olhar de Apolo. "Vamos", disse o mostrengo. "Apolo já me deu licença." Dona Redonda e os rapazes destaparam a cara. O rei do sol desaparecera. Tudo tinha desaparecido. O mostrengo fechara as asas e ia a galope por uma planície imensa toda coberta de relva cinzenta. Já não havia fogo nem ouro. O ar era cinzento e estendia-se por toda a parte num nevoeiro sombrio. O cinzento da relva e do ar era triste e feio, e a luz era turva e mentirosa, porque não deixava calcular as distâncias. Assim, surgiu de repente do nevoeiro um palácio que parecia estar ali defronte deles, a 2 passos, mas fartaram-se de andar antes de lá chegar. Quando lá chegaram, a luz era ainda mais turva. Havia um grande silêncio. Fazia tanto frio que todos batiam o queixo. O mostrengo agachou-se e disse: "Apeiem-se e vão bater àquela porta. Eu tenho de ficar aqui. Não posso entrar. Este é o Palácio do Senhor do Medo. E se pelo menos um de vocês o não vencer, teremos de voltar para trás." Não disse guru, nem nada. Estava todo sorumbático e ninguém se atreveu a fazer-lhe perguntas. Dirigiram-se os 4 para o portão enorme, todo cravejado de pregos e metido na parede grossíssima. A aldrava era tão pesada que tiveram de reunir as forças de todos para a levantar. E quando caiu, parecia um trovão. E a pancada ressoou dentro de casa, acordando muitos ecos. Pum! Brum! Esperaram muito tempo. O ar escurecia e arrefecia. À roda do palácio não havia sinal de vida. Dona Maluca e os rapazes estavam a tremer. Não percebiam se era do frio ou de uns arrepios esquisitos que sentiam pela espinha acima.
Lhes apertavam o coração e começava a pôr-lhes os cabelos em pé. O Franz perguntou a si mesmo: será medo? E zangou-se e ralhou consigo mesmo. Pois não te ensinaram que quando a gente decide fazer uma coisa tem de ir para diante, custe lá o que custar? Que importa sofrer ou morrer? Só importa ir para diante. Depois de dizer estas coisas a si mesmo, deixou de ter os tais arrepios. Ouviram então, do outro lado da porta, um grande barulho de correntes, de trancas e de chaves girando em enormes fechaduras. A porta começou a abrir-se muito devagar. Não apareceu ninguém. A porta continuou a abrir-se, primeiro num batente, depois o outro. Lá dentro estava tudo escuro. Só se via muito ao longe uma luzinha verde. Será preciso entrar? Disse Dona Maluca com voz pouco segura. Dick, desconfiado. Como havemos de entrar? Chico, disfarçando o medo. Não aparece ninguém. O Franz não disse nada em voz alta, mas disse baixinho a si mesmo. Para diante! É preciso salvar Dona Redonda. E entrou por ali dentro. E foi andando no escuro direito à luzinha verde. Os outros seguiram-no. À medida que se aproximava da luzinha verde, perceberam que eram duas e cresciam. Por fim, viram que eram os olhos de um bicho extraordinário. Era uma louva-a-Deus do tamanho de um cavalo. A louva-a-Deus pôs a cabeça à banda e disse com voz doce: boas noites. E o que desejam os meus meninos? Franz, muito senhor de si. Disseram-nos que é aqui o Palácio do Senhor do Medo. Queremos falar com ele. A louva-a-Deus ergueu os braços com as mãos juntas. Não pensem em tal, disse ela. Só de olhar para ele, todos morrem ou perdem os sentidos. Franz começou a zangar-se. E o que você tem com isso? É porteira, não é? Se é, vá dizer ao seu patrão que está aqui gente que lhe quer falar. A louva-a-Deus. Pois vou, meu menino. Tenho todo o interesse. Quando as pessoas perdem os sentidos, eu como-as. E justamente hoje ainda não jantei. E sorria amavelmente. Aquela louva-a-Deus do tamanho de um cavalo era horrível e muito antipática. Mas o Franz olhou para ela todo resoluto e ela estendeu um braço enorme e puxou uma corda pendurada da parede. A casa iluminou-se. Viram que era uma sala cheia de armas. A louva-a-Deus disse: o Senhor do Medo gosta que todos os seus visitantes vão armados, para não se poder dizer que ele abusa da força que tem. Dona Maluca, o Dick e o Chico tinham ganho algum ânimo ao ver a firmeza e a serenidade do Franz. Começaram a escolher as armas. O Chico, a aprender a esgrima, escolheu uma espada. O Dick, que era bom jogador de boxe, escolheu umas luvas de boxe. Dona Maluca, que era uma excelente atiradora, escolheu uma pistola. A louva-a-Deus, de cabeça à banda, sorria com um arzinho de troça e lambia os beiços com a língua verde. Fazia arrepios olhar para ela. Mas, quando os seus olhos enormes se poisaram no Franz, deixou de sorrir. O Franz não escolheu arma nenhuma. Estava encostado a uma parede com um ar muito sossegado à espera. Falava consigo mesmo no segredo do seu coração. Uma arma para quê? Nenhuma arma é bastante forte para vencer o medo. Pois não aprendestes que o medo só se vence pela força de vontade? Vence-te a ti mesmo e aos teus nervos e vencerás o medo. Quanto mais pensava nestas coisas, mais calmo e seguro se sentia. Os outros olhavam para ele pasmados. Não lhes parecia o mesmo Franz. Então, já escolheram? Perguntou a louva-a-Deus, com voz muito doce. Estamos prontos. A louva-a-Deus olhou de revés para o Franz. E tu? Franz. Eu trouxe as minhas armas. A louva-a-Deus. Não as vejo. Franz. Nem admira. Os teus olhos parecem duas abóboras verdes, mas não são capazes de ver as minhas armas. A louva-a-Deus estava cada vez mais desconfiada, mas lá recebera as suas ordens e não teve remédio, senão ensinar-lhes o caminho.
Levou-os por muitos corredores, escadas e salas, tudo quase às escuras. Viam luzir pelos cantos olhos de bichos medonhos, aranhas, formigas, centopeias, baratas, grilos, tudo maior que cavalos. Alguns destes bichos vinham até ao pé deles e eram tão horríveis que o sangue lhes gelava nas veias. Mas, quando se chegavam demais, o Franz virava-se para trás, de repente, e gritava-lhes: "Que é lá isso? Arreda, arreda!" E toda a bicheza recuava e sumia-se no escuro com uns gemidos metálicos e um ranger de gozos que era o barulho dos elétrios e das antenas a estremecerem. Por fim, chegaram defronte de um grande portão aberto. Havia lá dentro uma claridade turva e esverdeada. A louva-a-Deus começou a bater o queixo, parecia que estava a tocar castanholas, e de repente abriu as asas com um grande barulho. Zrr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 
É que entrem. E desapareceu. Então viram o Senhor do Medo que vinha lá do fundo a caminhar para eles. Não se pode descrever o Senhor do Medo. Não há palavras capazes de explicar um tal horror, uma tão nojenta frialdade. Dona Maluca desmaiou. Tombou para a banda como se estivesse morta. O Chico tornou-se branco como a cal e encostou-se a uma parede com os cabelos em pé. A espada caiu-lhe da mão. O Dick tapou a cara com as mãos, perdeu a cabeça e fugiu pela porta fora espavorido. O Senhor do Medo desatou a rir. Aquele riso era o pior de tudo. Parecia uma panela de lata cheia de pedras que alguém de repente sacudisse. O Franz sentiu um enjoo tão grande que um momento se cuidou perdido, mas disse a si mesmo: nada importa senão ir para a frente. O medo vence com a força de vontade. O enjoo passou-lhe. Avançou para o Senhor do Medo e gritou-lhe: para trás, seu estúpido! O Senhor do Medo parou. Começou a piscar os olhos e sentou-se no chão. Para trás! Berrou o Franz. Não ouviu? E continuou a avançar para ele com os dentes cerrados, fazendo um esforço enorme de vontade para se dominar. O Senhor do Medo levantou-se e começou a recuar. Estava tão pasmado que tinha a bocarra escancarada e babava-se todo. O Franz foi caminhando para ele, e ele, recuando sempre, até que deu com as costas na parede e não pôde recuar mais. Então o Franz, cada vez mais senhor de si, fez uma coisa extraordinária. Tinha percebido que o Senhor do Medo, à medida que recuava, amolecia todo como se fosse de gelatina. Quando o Franz o viu espalmado contra a parede, estendeu o braço, meteu-lhe a mão na horrível bocarra e, filando-lhe um dente, arrancou-lhe. Ai, 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 gemeu o Senhor do Medo. Lá se vai o meu melhor dente! E caiu no chão a chorar e ali ficou em monte como um enorme pudim esborrachado, muito nojento e mal cheiroso, a derreter-se todo. O Franz começou a rir. Afinal, dera cabo do Senhor do Medo e sabia que nunca mais, o Senhor do Medo poderia mandar nele. Dera cabo do Senhor do Medo sem espada, sem luva de boxe, sem pistola, só pela força da sua vontade e da sua fé, que são as melhores armas que a gente tem neste mundo. Nunca na sua vida o Franz se sentira mais feliz. O Chico voltara a si, retomara as suas cores, mas não se sentia contente. Fiz figura de urso, disse ele ao Franz. Qual história? Respondeu o Franz. És tão valente como eu, mas não te ensinaram o que me ensinaram a mim, que a verdadeira força é a gente saber mandar em si mesmo. Para a outra vez, já sabes, agora vamos acudir a Dona Maluca. Dona Maluca estava sentada no chão a esfregar os olhos. Ajudaram-na a levantar-se. O que foi? O que aconteceu? Perguntava ela. Depois reparou na pistola que estava no chão, enfureceu-se e deu-lhe um pontapé.
A pistola foi pelo ar e caiu em cima daquele monte de lama fedorenta a que o Senhor do Medo estava reduzido. Saíram os três para o corredor e foram andando. Encontraram a louva-a-Deus toda seca, encarquilhada no chão a chorar. Não fizeram caso e seguiram o seu caminho. Mais adiante encontraram Dick sentado num banco de pedra e rodeado de aranhas, de centopeias, de formigas e outros bichos que tinham diminuído de tamanho e não metiam pavor nenhum. Onde está o Senhor do Medo? Perguntou o Dick todo enfiado. Quero lá voltar. Não penses mais no Senhor do Medo, disse Dona Maluca. O Franz se transformou num pudim esborrachado. Cheira que é uma peste. O Dick abaixou a cabeça tristonho. Mas de repente endireitou-se, deu uma palmada no ombro de Franz e disse: És de uma cana! E quando chegaram cá fora, o mostrengo apareceu-lhes logo. Deu uma lambidela na cabeça do Franz e disse: Esta ganhamos nós. Vamos ao resto. Saltaram-lhe todos para as costas e ele abalou a galope. À medida que se afastavam do triste e medonho palácio, o nevoeiro dissipava-se, a relva tornava-se de um tom verde brilhante e a claridade era tamanha de tudo resplandecia. Andaram. Por fim, viram ao longe uma grande cidade e principiaram a ouvir música. A pouco e pouco, divisaram uma enorme procissão que avançava para eles. O mostrengo parou. Apearam-se e treparam todos para cima de um talude, a fim de verem melhor a passagem daquele brilhantíssimo cortejo. Esta é a cidade da Rainha Presunção, disse o mostrengo. E ela vem aí em procissão, seguida por todos aqueles que a servem. Não há realeza no mundo que tenha mais vassalos. Começaram então a distinguir as primeiras figuras do cortejo. Muitos homens com librés de cores vistosas e muitas bandeiras e emblemas. Grandes bandas de música atroando os ares, muitos carros enfeitados e atrás deles um carro maior aos degraus em forma de trono altíssimo. Os degraus iam cobertos de tecido de seda e ouro e de flores e de homens e de mulheres todos tafulos e cheios de si, olhando cá para baixo com muito desprezo. No cimo deste trono ia sentada uma mulher gordíssima, monstruosa, com uma cabeça de sapo, coroada de rainha e com um grande manto de arminho. Abria e fechava a bocarra enorme como os sapos costumam fazer, mas os olhos não eram lindos como os dos sapos, mas redondos, imóveis, frios e tão desdenhosos que apetecia dar-lhe um bufetão àquele enfermo e atirá-la do trono abaixo. Atrás deste carro ia uma enorme multidão de gente, tão grande que parecia cobrir o mundo inteiro. Iam compositores de música, e músicos, e escritores, pintores, escultores, arquitetos, poetas, professores de todas as faculdades, sem conta, e sábios, e muitos atores e inúmeros funcionários públicos aos encontrões uns aos outros, e ministros com fardas vistosas, e reis e rainhas, e comerciantes mascarados de fidalgos, e operários mascarados de comerciantes, eram nunca a acabar. Todos levavam correntes de ferro chumbadas em argolas nos tornozelos, e era tamanho o barulho das correntes a arrastar que até se ouvia por cima dos trombones, bombos e pratos das músicas. Esta gente avançava com ares importantes, empurrando os vizinhos quanto mais podiam para chegar aos lugares mais em vista. Todos levavam coleiras de guizos, terlim, 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 e uns liam discursos enormes, sempre os mesmos, com palavras diferentes. Outros cantavam ou tocavam, ou mostravam quadros e agitavam tiríbulos de onde saía um fumo de incenso. Dona Maluca fartou-se depressa de ver aquilo. Começou com abrimentos de boca. Mas que gente é esta? Perguntou ela ao mostrengo. O mostrengo. É gente que sacrifica a sua vida à Rainha Presunção, que só faz o que ela manda, que só trabalha em obras que ela permeia, que inventa talentos, que não tem ou trai os que Deus lhe deu. Dona Maluca.
Mas que prémios dá esta ridícula rainha inchada para que toda a gente, esta desgraçada gente, a siga com tanto esforço e entusiasmo? O mostrengo. O prémio é a licença de ir na procissão. Dona Maluca. E é o bastante para fazerem desta multidão um estúpido rebanho de escravos? O mostrengo. Escolheram isso. Não tem outro fim na vida senão ir na procissão. Nisto parou o cortejo. Viram avançar para eles 4 oficiais de fardas resplandecentes e com o peito coberto de condecorações. O primeiro dirigiu-se a Franz, pôs-lhe na cabeça uma coroa de louros e disse assim com voz de papo: Homenagem ao vencedor do Senhor do Medo! A rainha Presunção convida-te a entrar no seu cortejo. Os olhos de Franz começaram a brilhar. Corou de orgulho. Deu a mão ao oficial e entrou no cortejo. O segundo oficial dirigiu-se ao Chico. Em nome da rainha Presunção, tenho a honra de te convidar para tomares o teu lugar no cortejo magnífico. Em ti brilham as qualidades dos teus antepassados descobridores de mundos. Os homens da tua terra trabalham pouco e falam muito, mas são grandes homens, cheios de importância. Enchem as ruas da cidade de dia e de noite e sabem tudo, e explicam tudo, e estão sempre bem informados. O teu lugar já está reservado. O Chico inchou como um peru e entrou na procissão. O terceiro oficial fez uma grande mesura ao Dick e disse-lhe assim: O teu lugar é dos primeiros no cortejo. Não há terra que dê mais vassalos do que a tua, à rainha Presunção. O Dick empertigou-se todo e foi logo a correr. O quarto oficial encaminhou-se para Dona Maluca, mas Dona Maluca desaparecera. Enfastiara-se tanto daqueles discursos e de tudo o que via e ouvia que se fora embora à procura de qualquer coisa mais divertida. Andara pelas ruas da cidade e viram um homem a trabalhar numa estátua de pedra. Por que não vai você no cortejo da rainha? Perguntou-lhe Dona Maluca. Quero cá saber de cortejos, respondeu o homem. Estou a contas com as pregas deste manto de pedra e não sou capaz de acertar. Deixe cá ver o escopro e o martelo, disse Dona Maluca. E começou a trabalhar. O homem olhava com muita atenção para o que ela ia fazendo. Por fim, foi buscar uma goiva e um martelo mais pequeno. E ali estavam os dois a batucar sem pensarem em mais nada. Eram 2 artistas verdadeiros. Presunção não tinham nenhuma. A sua obra, o desejo imenso de conseguirem fazê-la conforme a tinham na ideia, a ânsia da perfeição, o amor da beleza, eram as coisas que contavam para eles. Importavam-se tanto com a procissão da rainha Presunção como com um carreiro de formigas. Se pensavam na rainha Presunção, inchada como um odre e com a sua cara de sapo, era só para rirem dela às gargalhadas. Passou-se muito tempo. Ninguém sabe quanto tempo. Porque naquele mundo não há relógios nem calendários. Afinal, Dona Maluca, empoeirada do pó da pedra que nem uma moleira, alagada em suor, com os braços e as mãos a doer, sentou-se num banco a descansar. Nem ela nem o homem tiravam os olhos da estátua. O homem disse: agora sim, agora o manto cai como deve cair. Aquela prega ainda não está a meu gosto, respondeu Dona Maluca. Nisto, ouviram o grande suspiro de um mostrengo. E ouviram-no chegar a trote com os 3 rapazes às costas. O Dick, o Franz e o Chico vinham radiantes, muito empertigados, com as cabeças coroadas de loiros e de flores e no peito grandes e vistosas condecorações que a rainha Presunção lhes tinha dado. Atrás vinham os oficiais da rainha, de chapéus armados cheios de plumas e muitos galões dourados nas costas das fardas. Seguia-os muito povo estarrecido de admiração e uma banda de música fazendo barulho por 3.
Um dos oficiais pegou num rolo de papel e começou a ler um discurso onde dizia, com muitos floreados e palavras difíceis, que a Rainha Presunção se dignava a convidar a grande artista de fama internacional, Dona Maluca. Mas Dona Maluca interrompeu a leitura do discurso e disse ao oficial: "Olha, não esteja a perder tempo. Eu não quero saber dessas asneiras para nada. Vá a bugiar." Isto causou um grande escândalo. O Chico veio ao pé dela e disse-lhe ao ouvido: "Não faça isso, Dona Maluca. Não imagina as atenções que eles tiveram connosco." Franz, toda importante: "Reconhecem o nosso merecimento." Dick: "São muito civilizados. Sabem que os ingleses são superiores." À medida que os ouvia, o fastio de Dona Maluca ia-se transformando em fúria. Interrompeu Dick: "Seus grandíssimos pedaços de asnos!" gritou ela fora de si. "Nunca ouvi tantas tolices em dias da minha vida. O que vocês precisam era que eu lhes tirasse os calções e os desancasse aos açoites. Aposto que já nem pensam em Dona Redonda, seus idiotas." De repente calou-se. Apontou para as coroas de loiros e para as condecorações e desatou a rir com tanta vontade que o mostrengo abriu as goelas e começou às gargalhadas. E o artista da estátua ainda ria mais do que eles os dois. E o povo, que muda de opinião com muita rapidez, percebeu o ridículo de tudo aquilo e escangalhou-se a rir também. "Que espantalhos!" gritou Dona Maluca no meio das suas gargalhadas, apontando para os rapazes. Depois ficou séria e triste. "Mal empregados! O que aquele estafermo da Rainha Sapo fez dos meus queridos rapazes?" Os oficiais, indignados e corridos, viraram costas e foram-se embora, seguidos pela banda de música, a tocar como se nada fosse. Mas o povo que tomara o partido de Dona Maluca foi atrás deles, a apupá-los e a atirar-lhe pedras, fazendo tal gritaria que até abafavam o barulho dos trombones, dos bombos e dos pratos. E como a procissão viesse a chegar àquela rua, o povo atirou-se ao carro da rainha e despedaçou-o, e a rainha caiu feita num feixe em cima de um carro de estrume que ia a passar. Toda a gente do acompanhamento deitou a fugir, cada qual para seu lado, e o povo em cima deles à pancadaria. O mostrengo ria que se fartava, todo contente e triunfante. "Vencemos a Rainha Presunção como vencemos o Senhor do Medo", disse ele. "Infelizmente ninguém pode dar cabo deles de vez." Os três rapazes tinham caído em si. Estavam tão envergonhados que nem se atreviam a levantar as cabeças. Tinham atirado ao chão com as coroas e as condecorações. "Ai, que estúpidos que nós fomos!" exclamou o Chico. "Foi como se estivéssemos piteireiros", disse o Dick. O Franz não disse nada, mas estava vermelho até à raiz dos cabelos. O mostrengo: "Reconhecermos que fizemos asneira já é grande coisa. E agora vamos-nos embora, que ainda temos muito que andar." Quando Dona Maluca ia a trepar para as costas do mostrengo, o artista da estátua veio ao pé dela e, dando-lhe o martelo, disse-lhe: "Não sei quem você é, mas sei que é uma artista a valer. Pegue lá o meu martelo em lembrança deste bom trabalho que fizemos juntos." Dona Maluca, toda contente, agradeceu-lhe muito e meteu o martelo no cinto. "Adeus, adeus!" gritou ela ao artista. E o mostrengo abalou a galope com tal rapidez que em pouco tempo perderam de vista a ridícula cidade da Rainha Presunção.